Oi, pessoal! Aqui professora Vanessa Biagi, Prof. Van. Que bom ter vocês aqui comigo no canal, sejam bem-vindos. Fiquem, assistam esse vídeo até o final, compartilhe, assista aos outros vídeos, deixe seu like. Seu like é muito importante para ajudar aqui no canal, para fazer com que esse canal possa crescer e chegar levando conhecimento a muito mais pessoas. Estou contando com vocês nessa missão, hein? Para ajudar a divulgar esse canal, Alfa Letrando com Van Biagi. Dá uma força aí para Van Van. E agora quero fazer um convite a você que está estudando, vai prestar vestibular, Enem, concurso. Fica aqui nesse canal que sempre terá conteúdo fresquinho, com muito conhecimento, para que você se saia bem. Mas antes, roda a vinheta. Essa será uma sequência composta por 5 vídeos, dividido então da seguinte maneira. Na primeira parte, falaremos sobre o stalinismo. Em seguida, falaremos sobre como ficou a economia europeia pós-guerra. Na sequência, falaremos também sobre a escalada econômica dos Estados Unidos. Posteriormente, falaremos sobre a ascensão do fascismo e finalizaremos, então, a sequência de vídeos referente a esse período entre guerras, falando da ascensão do nazismo alemão. A escalada econômica dos Estados Unidos. A situação econômica dos Estados Unidos era bem diferente do cenário europeu. A postura neutra durante os primeiros anos de conflito favoreceu a expansão da produção industrial e, mesmo após a entrada na guerra, o país ficou em uma posição favorável, pois não ocorreram batalhas em seu território. E, além de ser o principal exportador de produtos para a Europa, os Estados Unidos destacaram-se também na concessão de empréstimos. Se antes da guerra a dívida estadunidense com países europeus superava 3,7 bilhões de dólares, no final a situação se inverteu e os europeus deviam mais de 3 bilhões aos Estados Unidos. Além do significativo crescimento industrial, destaca-se também a expansão da produção agrícola, impulsionada pelo processo de mecanização e pela expansão da rede elétrica para as áreas rurais. A produção de grãos cresceu e era exportada para a Europa durante a guerra. O bom desempenho da economia e o entusiasmo com o aumento da renda média dos estadunidenses, que chegou a crescer 25% ao longo da década de 1920, fizeram com que o período ficasse conhecido como os loucos anos 20. 2 setores merecem destaque por terem se tornado símbolos do crescimento econômico. São eles a construção civil e a indústria automobilística. Durante a década de 1920, grandes edifícios foram construídos nas maiores cidades do país, alterando a paisagem
e indicando o período de prosperidade. A produção de automóveis cresceu e a indústria Ford tornou-se uma referência para todo o mundo. A padronização da linha de montagem provocou a redução do custo de produção, reduzindo o preço final dos carros e, dessa forma, atendendo a um público cada vez maior. O American Way of Life e a cultura estadunidense na década de 1920. O aumento da renda da média da população estadunidense e a euforia com o crescimento econômico consolidaram um estilo de vida que ficou conhecido como American Way of Life, estilo de vida americano, baseado na noção de que o consumo era uma fonte de felicidade e de reconhecimento do sucesso pessoal, portanto, uma finalidade de vida. O consumo era estimulado por meio de propagandas que anunciavam as novidades do mercado. Eletrodomésticos e automóveis tornaram-se os principais objetos de desejo e de consumo das famílias estadunidenses, que passou a acreditar que tê-los era sinônimo de prosperidade e realização pessoal. Além do estilo de vida, ocorreram também outras mudanças na sociedade. Pode-se destacar a conquista do direito de voto pelas mulheres na década de 1920, acompanhada de discussões sobre os padrões da época, como algumas mudanças de comportamento das mulheres, que, apesar de limitadas, ajudaram a alterar alguns padrões sociais vigentes na época. A produção cultural também passou por transformações. O jazz surgiu nos Estados Unidos no início do século XX e influenciou o surgimento de outros estilos musicais nas décadas seguintes, como o rock and roll nos Estados Unidos e a bossa nova no Brasil. As produções cinematográficas de Hollywood impulsionaram a popularização do cinema. O estadunidense Walt Disney foi um dos responsáveis pela popularização do cinema, ao produzir personagens que ainda hoje são referências culturais, como, por exemplo, o personagem Mickey Mouse, criado em 1928 e que é um exemplo desse sucesso. O inventor do personagem contribuiu para a expansão da cultura dos Estados Unidos na década de 1930, ao viajar pela América Latina, inclusive para o Brasil, procurando estreitar relações culturais por meio da criação de personagens inspirados na cultura de países latino-americanos, como, por exemplo, o personagem Zé Carioca. A década de 1920 também foi marcada pela desigualdade social e concentração de rendas foi uma característica do período. Apenas 1% da população chegou a concentrar 25% da riqueza produzida no país. O crescimento econômico não foi acompanhado por uma distribuição equilibrada da riqueza, o que comprometeu o crescimento do mercado consumidor.
Curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e não deixe de assistir aos nossos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau!